Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, que diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. Existem muitos crentes, existem muitas pessoas nos dias de hoje que pensam, que é só batizar, é no ministério, ser batizado em um ministério, ficar cantando na igreja, falando língua estranha, profetizando, que vai ser salvo. Hoje, tem até pregadores que falam, que se uma pessoa não fala em línguas estranhas, essa pessoa não está salva, essa pessoa não serve a Deus, Mas quando aquele escriba chegou até Jesus e perguntou para Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos, Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus, é crer que Deus é o único Deus, é servir somente a Deus e amar a esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Então o que Jesus estava querendo dizer? Que o primeiro mandamento, que o primeiro de todos os mandamentos é colocar Deus acima de tudo na nossa vida. Se a gente quer ser salvo, se a gente quer ir com Jesus para a glória, quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós temos que amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é a gente colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus acima do emprego, acima da família, acima dos amigos. Às vezes tem crentes que resolvem agradar os amigos, agradar a família, agradar o patrão, só que esse crente não agrada a Deus. Muitas vezes o crente, ele vai visitar um amigo, vai visitar algum familiar, e muitas vezes fica o dia todo ali na casa do amigo, na casa do familiar,
mas acha difícil ficar meia hora lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, orando. Então, muitas vezes, aquele crente, ele coloca os amigos, a família, acima de Deus. Só que amigos e família e patrão não salva ninguém. Né? Muitas vezes o patrão fala, olha, você pode fazer hora extra aqui na empresa. A pessoa concorda em ficar 2 horas a mais trabalhando, 3 horas a mais trabalhando. Mas quando Deus pede para aquele crente orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus, aquele crente acha difícil, fala que não tem tempo para ler a Bíblia, fala que não tem tempo para orar, fala que não tem tempo para jejuar, mas aquele crente tem tempo para ficar na casa dos amigos, na casa da família, né? Às vezes até falando mal da vida dos outros, conversando até coisas que desagradam a Deus. Então, o crente, para ser salvo, ele tem que colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. O que é a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? É a gente obedecer os ensinamentos de Deus. É a gente fazer, a gente se esforçar para fazer o que Deus disse para a gente fazer. Quantos crentes que falam mentira, quantas crentes que roubam, quantos crentes que praticam adultério, a prostituição, né? E Deus, Ele disse que aquelas pessoas que mentem, aquelas pessoas que falam mentira, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que praticam a prostituição, aquelas pessoas que praticam o adultério, essas pessoas não vão ser salvas. Mas muitas vezes aquele crente, ele pensa que está agradando a Deus porque ele canta bonito na igreja, porque ele profetiza na igreja, porque quando ele ora, milagres acontecem. Mas esse crente não vai ser salvo. Porque ele ora e os milagres acontecem. Ele profetiza e as coisas que ele disse na profecia acontecem. Ele canta bonito na igreja. As pessoas gostam de ouvir aquele crente cantando. Só que como aquele crente pratica o adultério, né? Aquele crente, ele pratica a prostituição. Aquele crente, ele pratica o roubo. Aquele crente pratica coisas que desagradam a Deus. Aquele crente não está salvo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia vai aparecer muito crente falando, mas mestre, em teu nome a gente orava. Pelos doentes, os doentes eram curados. Em teu nome a gente profetizava. Em teu nome a gente pregava. Mas Jesus, ele vai falar que ele não conhece aquelas pessoas, porque aquelas pessoas oravam, jejuavam, cantavam hinos. Aquelas pessoas profetizavam, aquelas pessoas, em nome de Jesus, curavam os enfermos. Mas aqueles crentes também praticavam o mal, faziam o mal. E a palavra de Deus nos ensina que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode fazer a vontade de Deus e a vontade do diabo ao mesmo tempo. E que só serão salvos aqueles crentes que praticam a palavra de Deus. E aqui Jesus respondeu para aquele escriba que o primeiro mandamento é amar a Deus como o único Deus. E Jesus também falou que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, para o crente ser salvo, ele tem que amar primeiramente a Deus, acima de tudo. Mas ele tem que também amar o próximo. Quantas igrejas
aonde as irmãs do ciclo de oração ficam brigando, discutindo. Uma irmã não conversa com a outra, uma irmã guarda mágoa, uma irmã deseja o mal da outra irmã. Quantas igrejas que os crentes, eles ficam brigando para ter cargo na igreja, ficam brigando para ver quem vai pregar, ficam brigando para ver quem vai cantar. E isso não agrada a Deus, isso não é amar o próximo, igual Jesus ensinou. Quantos crentes que já faz muitos anos, né, que não conversa com outro crente, que não perdoa o outro crente. E esses crentes não estão salvos. Por quê? Porque eles não estão fazendo o segundo mandamento de Deus, que é amar o próximo, e também não estão fazendo o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus. Porque aqui, na primeira carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do verso 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Muitas vezes a pessoa coloca um adesivo no carro dizendo, eu amo a Deus. Muitas vezes a pessoa sai na rua com uma roupa escrito, eu amo a Deus. Mas se esse crente, ele não ama o próximo, ele está mentindo. Ele está dizendo para as pessoas que ele ama a Deus, mas como ele não ama o próximo, ele está sendo mentiroso, porque aquela pessoa que não ama o próximo, não ama a Deus. Né? Igual diz aqui, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 21, diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então tem muito crente que pensa que é só falar língua estranha que está salvo, é só ser profeta que está salvo, é só ser pregador da palavra de Deus que está salvo, que é só cantar hino na igreja que está salvo. Não. Para ser salvo tem que primeiramente amar a Deus e tem que amar o próximo também. Para ser salvo tem que perdoar o próximo. Para ser salvo não pode ficar guardando mágoas no coração. Para ser salvo não pode ficar arrumando briga com ninguém. Para ser salvo tem que falar a verdade com o próximo. Aconteça o que acontecer, tem que falar sempre a verdade. Para ser salvo, o crente não pode praticar a prostituição, o adultério. Para ser salvo, o crente não pode roubar ninguém. E quantas notícias que têm aparecido por aí de crentes que foram até presos pela polícia porque estavam roubando. Crentes que estavam cometendo crimes. Então esses crentes eram muito crentes que pregavam, que oravam, e que até acontecia um milagre quando eles oravam. Mas eles também praticavam o mal. Então esses crentes, se eles não se arrependerem e não pedirem perdão para Deus e não praticarem mais as coisas erradas que praticaram, e não amar a Deus e não amar o próximo, eles não serão salvos. Aquele crente que não ama a Deus, aquele crente que não ama o próximo, não vai ser salvo. E para amar a Deus,
tem que amar o próximo. Não adianta colar um adesivo no carro dizendo eu amo a Deus. Não adianta sair na rua com uma roupa escrita eu amo a Deus. Para ser salvo, o crente tem que amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Só que para amar a Deus tem que amar o próximo. Aquele crente que não ama o próximo, aquele crente que faz maldades para o próximo, aquele crente que tenta destruir a vida do próximo, aquele crente que rouba o que o próximo tem, aquele crente que fala mentira para o próximo, esse crente ele não ama nem o próximo e esse crente não ama a Deus. Então ele não vai ser salvo. Às vezes tem muito crente que vai na igreja e ali ele começa a falar em línguas estranhas, ele fala, olha, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou feliz. Mas se aquele crente não ama a Deus, aquelas línguas estranhas não vai salvar ele. Aquela história de ficar sentindo a presença de Deus ali não vai salvar ele. Porque Jesus ele disse aqui, em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, que para ser salvo tem que amar primeiramente a Deus e depois tem que amar o próximo. Quantos crentes hoje que às vezes lança palavras de maldição contra outro crente? Quantos crentes que até oram pedindo para que Deus coloque doença em outro crente? Quantos crentes que oram para que Deus coloque pessoas em cadeira de roda? Doentes, paralíticos, pedindo para que Deus coloque paralisia nas pessoas, para que Deus coloque câncer nas pessoas, porque aquele crente tem ódio no coração. Então aquele crente ele não ama o próximo, então ele não está salvo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse para que os apóstolos orassem, para que os doentes fossem curados. Jesus disse para que os apóstolos colocassem as mãos sobre os enfermos e invocassem o nome de Jesus sobre aquele enfermo, para que aquele enfermo fosse curado. Jesus disse para que os apóstolos expulsassem os espíritos maus que atormentavam as pessoas. Jesus não disse para que os apóstolos colocassem doença nas pessoas, mas para que os apóstolos pregassem o evangelho de salvação e orassem para que os doentes fossem curados, para que os atormentados fossem libertos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus nunca colocou doença em ninguém. E quando Jesus estava ali pregado na cruz, Jesus orou para que Deus perdoasse aquelas pessoas que pregaram ele ali na cruz, que condenaram ele, para que Jesus perdoasse aquelas pessoas, Jesus pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que condenaram Jesus ali na cruz, que pregaram Jesus na cruz. Então Jesus, ele abençoou aquelas pessoas que lançaram palavras de maldição contra ele. E Jesus ensinou lá no Sermão do Monte que é para a gente abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam, ou seja, aquela pessoa que lança palavras de maldição contra nós. A gente tem que falar palavras de bênção para aquela pessoa. A gente tem que anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa. A gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa e ajude aquela pessoa. Então, se alguma pessoa quer ser salva, se alguma pessoa quer ser levada por Jesus Cristo no dia do arrebatamento, para estar eternamente com Deus, se alguma pessoa quer ser salva por Deus, essa pessoa tem que primeiramente amar a Deus e depois amar o próximo. Só que para amar a Deus,
tem que amar o próximo. Aquela pessoa que não ama o próximo não ama a Deus. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue nos ensinando a palavra de salvação. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus essa palavra de salvação, porque Deus Ele quer nos salvar. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, as palavras de salvação que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer que estejamos salvos com o Senhor eternamente, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos nós que estamos aqui na Tua casa de oração e todos que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.